doing it. Oh, boa Okay. noite. Já estamos gravando essa entrevista. O meu nome é Heloísa Galvão, eu sou do Grupo Mulher Brasileira e eu estou aqui com a doutora Julia Collor, que é do Hospital das Crianças, o Children's Hospital, e nós vamos falar sobre alguns assuntos de saúde muito importantes, principalmente nesse momento, não é? Que está havendo tanta mudança na área de saúde, o governo está dando tanta informação conflitante, as pessoas ficam confusas. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso. Essa entrevista está sendo gravada, então, agora no momento vocês não podem fazer comentários, mas vai ser colocada, vai ser postada no YouTube na mídia social do Grupo Mulher Brasileira. Então, vocês podem colocar comentários lá, nós vamos ver os comentários e a gente pode passar as respostas, as perguntas para a doutora Júlia e ela pode responder até numa próxima live ou responder imediatamente, tá? Combinado. Então, tudo bom, Júlia? Tudo bom, Heloísa? E você, como está? Muito bem. Feliz de estar aqui com você, porque nós fizemos tantas lives durante a pandemia. E depois a gente foi mudando, né, de canal, de assunto. Então, estou feliz de estar aqui com você, porque um dos assuntos que eu quero começar tratando, e eu nunca sei pronunciar essa palavra, é essa, não é bactéria, como é que você diz que é? É um parásita. Parásita é Um parasita, parasita parasita. que Um parasita. em inglês chama cyclospora. Cyclospora, cyclospora, como um esporo. E Não sei o nome em português, vou até procurar depois o nome, se tem um nome em português, porque eu acho que não chegou no Brasil. E eu queria que a doutora Júlia explicasse bem sobre isso, gente, porque eu acho que tem mais de 1.000 casos nos Estados Unidos. Aqui em Massachusetts, nós temos, até início de agosto, tinha 147 casos. Eles dizem que o número é bem dentro do, assim, mais ou menos, não é um número que deixa as pessoas em pânico, ou o sistema de saúde, mas, se não me engano, em março teve 2 casos, ou 5 casos, aí depois pulou para 47 e agora tem 104 casos no mês. Então, vocês veem que não só duplicou, triplicou, quadruplicou. Júlia, explica para gente o que é isso, aonde que vem, o que a gente pode evitar, o que a gente pode fazer e o que essa doença faz no corpo da gente, né? sim, então esse parasita, vou pronunciar ele em português como ciclospora. Imagino que se chama assim. E eu imagino que existe também no Brasil. É um germe relacionado realmente ao parasita que causa a malária. Hum, Sim, mas a malária é transmitida, claro, todos sabem, através do mosquito, mas esse parasita não vive no nosso sangue, vive no nosso intestino. E quando ele entra no intestino, começa a entrar nas nossas células e se multiplica muito, e então vai causar uma inflamação dessa pele interna do intestino, e isso causa uma diarreia terrível. E em inglês se diz que é uma diarreia explosiva, hum, explosive diarrhea. E isso é não só muito chato, muito feio, mas pelas pessoas de idade ou pessoas com problema de sistema imunológico é um, uma ameaça.
hum, E já em outro estado, não aqui em Massachusetts, mas em outro estado, já morreram duas pessoas em Michigan. Pessoas que tinham outros problemas de saúde, mas quem não tem outro problema de saúde, verdade? exato. Então, é uma coisa para evitar, porque se você é uma pessoa de idade, perder peso é muito ruim. Você não deve perder peso. E perder nutrição, porque essa diarreia causa que você perde a sua nutrição, a sua proteína, as suas vitaminas, tudo. Então, é muito importante evitar. Uhum, Então, de onde vem? De onde vem esse parasita? Ele vive só no intestino do ser humano e no chão, na terra. hum. Só isso. Não tem outro animal, não tem, não tem nada de outro, só no nosso intestino e na terra, no chão. Então, como entra em nós? Ele entra porque uma coisa que nós comemos ou bebemos é contaminada com o cocô de outra pessoa, com o cocô de uma pessoa que também tem esse parasita. É um pouco mais complicado porque eh, ele fica no chão umas semanas antes de poder infectar a próxima pessoa. Ah, Então, é como uma coisa que ele madura, sei. é, ele sai do nosso intestino, no nosso cocô, certo? Na diarreia, ele fica no chão e lá no chão está madurando. E depois de digamos, 2 semanas, 3 semanas, ele pode infectar a próxima pessoa. Então, Mas, Júlia, deixa eu fazer uma pergunta bem boba, né, para você que é médica. Quem é que faz cocô no chão? Como é que mu- vai para o chão? boa, boa pergunta. Hum, Por quê? Se, por exemplo, o banheiro não tá limpo, não está com bom, digamos, não está sistema de conectado. esgoto? Sistema de esgoto não é bom? Exato, 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 exato. Tem que ver com isso, o sistema de esgoto. E se esse sistema não é bom, é assim que o cocô entra na água, nas águas, entra no chão, é assim. E se uma comunidade tem um sistema de, como se diz? Esgoto? Esgoto bom, como deve ser, esse parasita não pode se espalhar. Uhum. Mas se a comunidade não tem um sistema de esgoto, no nível que deve ser, então ele se pode espalhar, se pode multiplicar, pode infectar a próxima pessoa. E eu estava pensando como é que ninguém fala sobre isso. Por quê? Aqui em Boston, as pessoas ou no Massachusetts, as pessoas que têm diarreia com isso, Hum. eu creio que eles não vão infectar
outra pessoa. Por que não? Porque vão no banheiro, tudo está separado, não vai ir em nenhuma comida, nenhuma água que vai ser usada para vegetais ou Para para. cozinhar, para lavar. Exato. A água suja vai ir eh, no lugar onde se prepara, onde se processa para poder eh, deixar ela entrar no mar, por exemplo, em Boston. Uhum, Você sabe, tem essa ilha no porto de Boston com essas coisas muito grandes que se processa, se trabalha a água suja que vem das casas. hum, Verdade? sim, Perto do aeroporto. é um sistema de tratamento da água. Exato, exato, exato. É isso que estou falando. Se o sistema de tratamento da água tá bom, então esse parasita não se espalha. Uhum, Mas você sabe, as pessoas que trabalham nos vegetais, nas frutas, em Califórnia, em Arizona, não têm salário bastante, não tem casa boa, não tem sistema higiênico para uhum, eles ter um banheiro apropriado, não tem. En- verdade. E assim se espalha, assim entra nas frutas, no, nos vegetais Nas e folhas, né? exato, mas também raspberry. Como se diz raspberry? Não sei. Isso foi uns anos. Mora. É como mora. Sim, Sim. raspberry não é amora, mas eu não me lembro como é a Mas mais ou menos é uma coisa. framboesa, eu acho que é framboesa. Ok. Sim, Framboesa. o mesmo parasita, Hum. uns anos atrás, estava contaminando essas framboesas. Ah, E hoje em dia está contaminando o lettuce? a alface. E parece Alface. que é Sim, um tipo de alface. alface que é chamado iceberg, eu acho. Se eles pensam que é isso, talvez é outro alface. Hum. Eu não comeria nenhum alface hoje em dia. E sabe que também é muita comida de aqui, muitas frutas, muitos vegetais que estão vendendo eles nos Estados Unidos, vêm do México. E no México também os trabalhadores da terra Hum. não têm condições apropriadas. Exato. Não têm. E então, como, como se espera uma higiene se não dá nos seres humanos que estão sembrando, que estão cuidando, que estão colhendo a nossa comida, se não estão dando a esses seres humanos condições dignas para viver, para trabalhar e para a sua própria higiene. Verdade. E dizem também, né, no noticiário, que essa alface é a alface que vem do México. Uhum, pode ser, pode ser. Pois é, mas significa que então eu posso comer alface que não vem do México? Não, porque
você sabe, aqui nos Estados Unidos, as condições da vida dos trabalhadores na agricultura também são muito feias, as pessoas muito exploradas. Sim. É, então, a verdade é que o que se pode comer é o alface que você compra de uma origem que você sabe, como a feira A do feira livre agricultor. que tem aqui, as feiras livres, que eles chamam de farmer markets. Exato, porque você sabe, não é da Califórnia, não é do México, são as pessoas mesmas que cultivaram. Uhum. Então, você sabe que isso está ok. É, como, por exemplo, a feira em JP, onde nós moramos, no Jamaica Plain, cada sábado, cada terça-feira, vem um agricultor, traz muita coisa, alface, várias variedades, Sim, mas sabemos que ele tem trabalhadores, mas são eh, em condições, digamos, são eh, produções locais, né? locais que ele Viajam, não né? vai. Uhum. Essas pessoas não precisam ir no chão. Sim. Tem um banheiro decente, decent, Uhum. verdade? Sim, sim, verdade. Digno. Eu penso que esse parasita mostra que as pessoas que estão produzindo a nossa comida, os nossos vegetais, as nossas alfaces, não têm condições de uma vida digna. Sim, E isso é muito triste. Agora, o que vamos fazer? sim, Primeiro, o meu conselho seria não comer alface ou que vem do supermercado. uhum. Não, eu não, porque, sabe, semanas e semanas Sim, e de você não sabe a diarreia, origem certa, né? exato, não vale a pena. Para mim, um risco que vou precisar ficar em casa esperando diarreia por semanas, não quero, não quero. Não. Então, eh, coisas que se pode ferver e cozinhar, claro, não tem problema, porque o parasita não sobrevive eh, Em a altas temperatura. temperaturas. Exato, não sobrevive. Então, isso tá bom. Também coisa que você pode tirar a pele, como, A fruta, uma sim, maçã, você recomenda que a maçã se tire a casca? talvez melhor. Hum. Eu creio que a maçã não vai ter. Ah. Não vai ter a maçã, mas É mais os legumes, sim, batata, chuchu, porque, uhum, porque vem da terra, será? sim, por agora sim, é assim. A coisa que vem da terra, a maçã, creio que não tem. Certo. Porque vem da terra, vem das águas contaminadas que Uhum. estão usadas para irrigar, Sim, irrigar, em, as plantações. exato, exato. Tá. E aí, como é que isso vai acabar? É uma coisa que tem que deixar passar um ciclo? É uma muito boa pergunta, mas quero dizer mais uma coisa. Primeiramente, tem um antibiótico que pode matar o parasita. Então, se você tem uma diarreia,
hum, vale a pena ser diagnosticado se não passa a diarreia, digamos, em 3 dias, porque também porque essa época do verão tem outros vírus, outros germes que são vírus que causam diarreia, mas essa diarreia vai passar em uns dias. hum, Se não passar, digamos, em 3 dias, vai ao médico, faz o diagnóstico e o médico pode dar você uma receita para um antibiótico. hum, O antibiótico é efetivo hum, e só uma coisa que pode acontecer é que volta de novo a diarreia. Depois de melhorar, depois de tomar o antibiótico, pode começar de novo. E isso pode demorar. sei, Então, por isso digo, vale a pena evitar essa infecção, claro. eh, porque não é bom. Não, não vale a pena, né? É uma coisa que debilita muito, Exato. demora e, dependendo das condições de saúde da pessoa, pode ficar uma coisa muito mais séria. Exato, exato, exato. Hum, Uma pessoa de 20 anos que não tem nada de outro, talvez não vai ser grave, não vai causar outros problemas, só que molesta muito quem quer ter diarreia. claro. Mas para pessoas que têm uma outra coisa, e como nós sabemos, muitas pessoas, muitos de nós temos uma coisa. Então, melhor não pegar isso. Hum, E como você diz, como vai terminar isso? Eh, as outras vezes que tinha esses, digamos, vou dizer, broto de infecção, com esse parásita, hum, ciclospora, hum. terminou quando se entendeu qual Era foi, de onde, a fonte, da onde vinha. exato, de onde vinha a fonte. Então, parando com essa fonte, eh, não vendendo mais a coisa que tinha em cima Uhum. o parásita, então parou, o broto parou. Mas hoje em dia as autoridades de saúde pública têm muito menos pessoal, Uhum. então essa investigação vai demorar muito mais Uhum. e não sei quando vão identificar exatamente a Hum. fonte. Não sei. Não. Exato, exato. Até porque o governo também não está muito interessado, né? O governo federal. Exato, exato. O governo federal, eh, o CDC, que é a autoridade de saúde pública que é carregada com a responsabilidade de investigar Uhum. eh, esse tipo de infecção para parar com a fonte. Perdeu muito, muito pessoal o Sim, ano passado, em fevereiro, março, mandaram embora muito pessoal e até hoje é muito. sim. Não tem, Não tem pessoal em não, número, não tem pessoal competente no nível de decisão, exato, e a exato, diretora também. exato.
exato. Isso é verdade. Então, eu penso que você tem razão, Heloísa, de informar a sua comunidade sobre isso, porque se esperamos que as autoridades que é a responsabilidade delas de Hum, parar com isso, talvez vamos esperar muitos meses mais, que já estamos esperando, e vão se adoençar muitas pessoas mais. Então, melhor evitar. E vou dizer mais uma coisa, sabe, nos sanduíches, nos ah, hamburguesas que sim. você compra como McDonald's ou Burger Taco King, Bell. Taco Bell, sim. Evita cada coisa que tem uma salada, Uma folha verde. exato, uma folha verde no sanduíche, no hambúrguer, no. Evita, não come, não pede essa coisa, pede coisa sem essa folha verde, porque é triste, porque as folhas verdes são saudáveis, Sim. mas hoje em dia pode ter esse parasita e é melhor E não correr o risco. como talvez última pergunta nesse assunto, não sei, em quanto tempo a doença se manifesta, a diarreia se manifesta? E a diarreia é o único sintoma? Uhum. É, uma pergunta muito importante, porque isso causa um problema que pode demorar como entre 3 dias e 2 semanas. Então, se a pessoa se adoença 2 semanas depois de ter comido uma hamburguesa que tem essa folha contaminada, como se vai lembrar o que comeu, quando comeu, e isso também faz difícil investigar de onde vem, qual é a fonte. Então, depois de se infectar com o parasita, pode demorar dias até 2 semanas. Hum, Eh, e isso complica a situação. sim. em, e sem tratamento, Uhum. é, muitas pessoas, depois de, digamos, entre dias e 3 semanas, vão se recuperar com o sistema imunológico também. É, e se não, pode tomar esse antibiótico. Os outros sintomas são náusea, dor da barriga, eh, cansaço, eh, eh, se sentir muito mal. Sim. Mas isso também depois de umas 2 semanas ou já começa? Sim. Não, isso pode começar depois de 2 semanas, É. que, que se sente um dor na barriga, que se sente muita náusea, que se sente Hum, eh, muito mal. hum. Pode demorar tanto tempo. Então é bom as pessoas saberem, né, Uhum. que os sintomas aparecem depois de 2 semanas, Sim, né? pode ser, pode aparecer mais cedo, Uhum. aparecer mais cedo, mas pode demorar tanto tempo como Pode demorar até 2 semanas, né? A diarreia pode durar muito. Existe um antibiótico que você sim, precisa falar com a existe, sua médica, porque precisa de receita médica, né? exato. A E, principal prevenção é não comer alface. exato. Não comer alface, eu não comeria nenhum.
nenhuma folha verde crua Hum, hoje em dia. uhum. Essa é a minha recomendação para evitar essa coisa. Mais provável que é o alface, mas Sim, a gente nunca tem certeza, né? exato, esse é É, o problema, porque ainda não sabemos. infelizmente, a gente não confia na informação que vem do governo federal. Infelizmente. Infelizmente, isso é triste. Muito triste. A nível de Estado, a gente pode confiar, Júlia? Departamento de Saúde do Estado? Se hoje em dia o Departamento de Saúde do nosso estado de Massachusetts, eu eh, tenho uma muito boa impressão. São, claro, não tem bastante pessoal, eles tampouco, mas são profissionais bons. E, claro, no CDC também os cientistas são profissionais bons, mas o A direção exato. é que é ruim e talvez não deixe esse pessoal trabalhar, né? Exato, mas aqui em Massachusetts, a administração da saúde pública, do Departamento de Saúde Pública, é boa. Vou Hum, dizer, realmente é boa. Eu recebo como avisos uhum, sobre sim. sempre bom, é exato, certo, vou dizer. E o mais cedo que que eles sabem uma coisa, eles já avisam. Eles avisam, é. A gente Eles recebe. avisam. Então, eu valorizo eles, sim. Sim, com certeza. Uhum, Bom, um outro assunto que a gente queria conversar são vacinas, porque a gente está vendo que existe uma norma, uma determinação vindo do governo federal restringindo o número de vacinas, principalmente das crianças, uhum, pa- divulgando uma outra política totalmente diferente daquilo que a gente sempre soube e sempre seguiu, que são as vacinas que os bebês tomam na hora que nasce, já toma a vacina. sim. Explica para a gente, Júlio, o que está acontecendo. Vou começar, eh, digamos, nos anos 1890. Uhum. É, mais ou menos, quase a metade das crianças morreu antes de chegar na adolescência, no adulto. Ixi. Uhum. Na E idade adulta. exato, tantas crianças morreram, e de que morreram? A maioria morreu de doenças que hoje em dia podemos prevenir com vacina, Uhum. como sarampo, como Cachumba, cachumba, muitas. ela, Uhum. a paralisia infantil também, que parece que o governo Exato, pensa que não precisa exa- da vacina contra a paralisia infantil. exato, exato. A paralisia infantil. Uhum. Sim, é, a vacina contra essa doença muito, muito terrível foi inventada nos anos 50, Sim. do 1954, 55, 56, e as epidemias terríveis de paralisia Aham. pararam. Pararam. E muita Pararam gente com a vacina. morreu de paralisia infantil ou ficou com um problema físico, né? Claro, 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 tantas pessoas.
E se você eh, pergunta, por exemplo, eh, as avós das suas avós, Uhum. perderam muita criança E, de infecções que hoje em dia nós não podemos imaginar. então, ontem eu estava ouvindo um podcast Uhum, com uma pessoa muito conhecida no Brasil, e ele estava dizendo que a avó dele teve 15 filhos. Era muito uhum. comum no Brasil as pessoas terem 15, 18 filhas, mulheres. E ele disse só 7 sobreviveram. Exato, exato. Assim foi em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa, eh, no meu lugar na Alemanha. Isso foi o normal. Uhum. E imagina uma mãe que dá à luz Deus a me 15 filhos e perde a metade. livre. E, É então, inconcebível, é muito triste. muito, muito triste. Então, hoje em dia, temos essas vacinas que han salvado tantas crianças e uma mãe que diz, ok, eu quero 3 filhos, quero 4 filhos, ou quero 2 filhos, um filho, ela pode contar com não perder o filho, Uhum. não perder nenhum dessas crianças. Ela pode contar com isso. Às vezes, se uma tragédia acontece, mas o normal é não. O normal é a criança eh, Sobreviver, você vai crescer cada viver, dia. vai Sim, crescer, vai. sim, Isso é claro, tem crianças com doenças, com infecções, tudo isso tem. Claro, tem. Eu sempre penso, uau, uma criança saudável é a maior bênção que existe, exatamente. mas não é como as avós Uhum. das outras épocas passadas. Não é assim. A mãe pode contar com as, da maioria das suas crianças. Sim, Então, por quê? Porque hoje em dia temos muitas vacinas que protegem as nossas crianças e nós mesmas também estamos vacinadas, não precisamos ter medo da paralisia infantil. uhum. E Trump, o presidente Trump essa semana eh, eh, assinou uma ordem que ele, a verdade é que não pode dar uma ordem dessa, mas fez, Uhum. de separar as vacinas que sempre se dão juntas, separar elas, que cada visita ao pediatra ou na clínica se dá só uma. Vou dizer quais vacinas está falando: do sarampo, da cachumba e da rubéola. Uhum. Essas 3 vacinas se dão juntas e não existe hoje em dia uma vacina separada, porque tantos anos se dava só juntas as 3. Por quê? Para não dar 3 agulhas A na criança. criança, Uhum. para não ir 3 vezes no médico, se Uhum. pode fazer numa vez, Sim, para que a mãe ou o pai não precisar deixar o trabalho, sim, ir no médico 3 vezes sim. num, para um assunto que se faz em uma vez. Vou dizer, se isso
seja realizado, que eu não creio, porque é tão realmente louco. Mas se isso seja realizado, muitas crianças não receberiam todas essas vacinas porque seria complicado demais ir, voltar, Várias voltar, vezes, sim. voltar. Sim, quer dizer que a mãe ou o pai precisa tirar um dia no trabalho ou metade Exato, do dia, né? Às vezes não tem transporte, tem que pegar o transporte público, o metrô às vezes não está funcionando, e o tempo não ajuda às vezes, porque a gente sabe que o inverno aqui é muito longo, né? São muitos meses, é difícil exato. sair com criança pequena, se está nevando, se está caindo gelo, se a temperatura está muito fria. Então, ou mesmo se a temperatura está muito quente. Então, em Massachusetts, isso não está acontecendo, tá, Júlia? Não. E sabe, que vou dizer duas coisas mais. Primeiro, repetindo, as doses separadas para essas vacinas não existe, não existe. E as companhias que produzem as vacinas não têm planos para produzir essas doses separadas porque é tão, digamos, É muito não mais lógico. eficiente as três juntas. E Hum, fazem isso há muitos anos. exato, exato. A segunda coisa que quero dizer é que por que o Trump, como justificar essa coisa? Ele diz que as vacinas causam autismo. O que que eles sabem de autismo e de vacina? Exato. Tem muitos estudos que nenhuma mostrou Relação. uma relação com autismo e vacina. Uhum. E essa relação não existe. O autismo existe, claro que sim, é uma coisa complicada. Eu creio que quando vamos saber mais, vamos entender que não é uma coisa, são muitas coisas diferentes que estão acontecendo, porque cada criança com autismo é um pouco diferente, certo? Sim. Isso existe, claro, mas as vacinas existem e não tem nenhuma relação com o Uhum. autismo. Uhum. É como dizer que eh, que eh, o autismo é causado por dar à criança cenura, Cenoura. cenoura. Hum. Claro, as crianças recebem cenoura molhada, certo? Quando começam a comer Comida. vegetais, comida, não só leite, não Sim. só peito, mas comida, as crianças começam com coisa como cenoura. Sim. Isso é realidade. Aham. E tem crianças que vão aparecer com autismo. Isso também é realidade. Mas não tem nenhuma conexão entre os dois. Uhum. Uhum. É a mesma coisa. Então, eu estou triste porque tem pais que vão pensar: oh, eu não quero riscar autismo da minha criança, não vou dar vacina. E claro que vai ter mais crianças que adoeçam com essas, Sim. como o sampa, como é a palavra? Qual?
do measles, Ah, sarampo, sarampo, sarampo. que é O uma doença sarampo, séria, né? sim, é um vírus. Uhum, E essa doença é perigosa porque pode atacar o cérebro uhum, em uma criança entre 1.000 crianças que, se a doença com sarampo, vai ter inflamação do cérebro. uhum, Isso é muito mal. A outra coisa que causa o sarampo na criança e em cada pessoa é que ataca o sistema imunológico. uhum, E a pessoa, depois do sarampo, demora meses, muitos meses, com sistema imunológico muito fraco. uhum. Demora para o sistema ficar forte novamente. E para se recuperar o sistema imunológico. Sim. Então, é uma doença, uma infecção perigosa. O sarampo, especialmente. Também o cachumbo, você sabe que não tem só essa eh, Inflamação, inflamação aqui, eh, esse inchaço. inchaço, obrigada. Uhum. Não só isso, também os órgãos de reprodução Sim. pode se inflamar, a pessoa pode ficar estéril. O homem, não? A Ta- mulher também? A mulher também é menos Comum. frequente nas mulheres, nos homens, nos meninos. É mais comum que o cachumbo ataca os órgãos Reprodutivo. sim, reprodutivos e causa a esterilidade, E na mas mulher, se ela estiver grávida, a criança pode nascer com síndrome de Down, né? É isso que a gente acredita no Brasil. com cachumbo, Se é, se você estiver grávida e pegar cachumba, há um risco da criança, do bebê nascer com síndrome de Down, né? isso não sei, porque entre as pessoas, sabe por que não, realmente não sei, Hum. porque as crianças que não recebem essa vacina, mais provável vão pegar o vírus, porque esses são vírus muito infecciosos, como por exemplo o sarampo. Se numa sala muito grande tem uma criança que passa só pela sala e tem outra criança não vacinada e a criança passou, digamos, só 1 minuto. Muito provável que a criança não vacinada, vai pegar o vírus. E por isso, uma mulher grávida não, que nem foi vacinada, nem teve a doença, deve ser muito raro, porque ou você foi vacinado ou você pegou esse vírus. Sim. Agora, vamos lembrar, Júlia, qual é a escala de vacina quando o bebê nasce? Uhum. Vamos dizer, no primeiro ano de vida, quais são as vacinas que uma criança deve tomar? Que os pais que vão ver essa live, essa entrevista, devem se lembrar que não deve abrir mão de dar essas vacinas. Se, sabe, se os pais vão no pediatra, o pediatra vai dar as vacinas apropriadas, mas vou começar com a hepatite B. Hum, Aqui nesse país, e creio também no Brasil, a criança recém-nascida recebe essa vacina. E sabe que isso é muito bom. Por quê? Porque no mundo morre milhões de pessoas que não receberam essa vacina da
cirrose do fígado e também do câncer do fígado. Hum. Então, essa vacina prevene, prevene? Previne. Previne, obrigada. Previne essas duas coisas que matam Uhum. tantas pessoas eh, jovens. Sim, claro. Câncer do fígado ou eh, cirroses do fígado. Então, começando com a vacina da hepatite B, eh, depois de nascer, e depois se dão as vacinas no, eh, 3 vezes separadas por Uma dose a cada mês por 3 meses. a cada 2 meses. Ah, a cada 2 meses. Sim, e se dão muitas, Uhum. e são muito, muito importantes para tétanos, que é uma doença muito triste, Sim, para difteria, outra doença que antigamente matava tantas sim, crianças. sim. É, é, pertussis, não sei como se diz isso em. É da garganta, não? Sim, é como uma tosse que É coqueluche? Não. vou olhar no dicionário. Eu acho que a gente fala pertusse, mas eu acho que tem outro nome no Brasil. A gente Sim, fala pertusse, mas eu acho que tem outro nome. e também na Alemanha tem outro nome que não, pertussis, mas tem que ter, sabe? É uma doença onde você começa a tossir. Uhum, uhum, Muito, muito. Os ataques de tosse uhum. duram muito tempo e no final a criança vomita porque é tão forte. Então, de tanto que tosse. Sim, isso se chama pertussis Uhum, e o perigo é ruim, mas o perigoso é um bebê que uhum. pega essa bactéria Sim. e não fica vacinada. O que pode acontecer? Em Uhum. vez de tossir assim, a criança, o bebê, Claro. para de respirar, fica quietinho, feliz e de repente para de respirar. Nossa, é um perigo. Muito. Então, essa vacina previne isso também, a pertussis. Certo. Esses três tétanos, que é uma parálise terrível que pode matar. Sim. Difteria, que ataca a garganta e também pode matar. E a O perturbe. pertussis. Essas três vacinas só numa agulha. Então, outra vacina que se dá como combinação, certo? Sim. Então, esses se dão 3 doses cada 2 meses, também essa combinação, e protege contra essas três doenças Hum, muito perigosas. sim. Também, outra vacina é uma que se chama Hib, é contra uma bactéria que se chama Haemophilus influenza B, Hum, Hib. hum. Essa bactéria ataca pode atacar a garganta e pode atacar, eh, Cérebro? sim, causando meningite. Nossa. E essa vacina foi inventada recentemente, vou dizer como nos anos 80, 90, e já salvou muitas vidas. E também a coisa que pode acontecer quando a doença pega essa meningite e sobrevive, que a maioria
claro, não todos, mas a maioria vai sobreviver mais. Muitos ficavam com perdida Aham. da audição, não podia mais Ouvir. ouvir. Hum. Então, essa Hib, Haemophilus influenza B, protege contra essa bactéria. Uhum. Tem outra, pneumococcus. Uhum. Sim, É parecido, sim, causa meningite, causa pneumonia. sim. É, e a meningite causa perda Do ouvido, do da ouvido. audição. Mas Sim, a meningite pode atacar o cérebro também, não? sim, claro, claro. A pessoa pode, a criança pode ficar debilitada mentalmente Sim, depois dessas infecções. sim. Então, realmente, com essas vacinas, você pode evitar tantas Uhum. eh, coisas muito ruins, muito perigosas, que pode matar, pode deixar a criança com problemas pelo resto da vida, Sim. problemas muito Uhum. sérios. Então, é, fazendo que a pessoa, os pais pensam que talvez melhor não dar vacina na criança, é muito irresponsável, é muito É muito perigoso. perigoso. Eu sou pediatra e eu vi crianças com essas coisas. É Hum. muito, muito triste. Sim. E nos Estados Unidos tem um broto muito forte do sarampo Uhum. e crianças já morreram. Nossa, Então, não sei quantos casos na Carolina do Sul, eu acho, ou do Norte, acho que é do Sul. Tem um foco enorme. uhum. E ainda está se espalhando. Então, é uma coisa triste e um governo responsável faria tudo para Sim, eh, proteger as claro, comunidades aonde está acontecendo isso, sim. assegurando que todas as crianças nessas comunidades sejam protegidas, recebem vacina e tudo isso. Mas, Verdade. Júlia, a gente está com uma hora já. sim, Então, é bom a gente terminar, mas a gente volta porque é muita informação. Mas a mensagem final aqui, o comentário final seu, ou a mensagem final, assim, para os pais, as mães e os pais que estão ouvindo a gente, eu acho que é se guiar pelo que o seu pediatra, a sua pediatra lhe diz, porque aqui em Massachusetts a chance de você receber a informação correta é muito maior do que em outros estados, né, Júlia? com certeza. E também a nossa organização profissional dos pediatras eh, fez, como se diz, they came out with an announcement, with a statement, Fizeram um anúncio. anúncio, as vacinas programadas que se recomendaram por anos e anos e anos são boas, são importantes e tem que seguir com Hum, elas. sim. Então, essa organização dos pediatras, que se chama American Academy of Pediatrics, a minha organização profissional, Uhum, quer o melhor pelas crianças, pelos pacientes claro. deles. Então, escuta o que eles dizem
Pergunta no seu pediatra se você tem alguma dúvida. Sim. É, as autoridades de saúde pública do estado de Massachusetts são responsáveis. Você vai poder seguir com as vacinas apropriadas, as vacinas recomendadas, Hum. as vacinas boas. Aqui em Massachusetts, você não vai ter problema do seguro, de nenhum problema por nada. Uhum. O seu pediatra, a sua pediatra vai poder seguir dando as vacinas certas nas suas crianças. Inclusive, a governadora Maura Healey deixou, colocou no orçamento dinheiro para que continue o atendimento de saúde como deve ser, né? E os planos de saúde também. Então, é importante que as pessoas saibam que em Massachusetts não mudou nada, ou se mudou, mudou muito pouco. Converse com a sua médica, converse com o seu médico, mas não Exato, arrisque deixar a criança, ou você, né? Não arrisque deixar a criança sem vacina ou sem cuidado, e você também, porque se você está doente, você não pode tomar conta das crianças. exato, exatamente. Eu creio que os brasileiros sabem tudo isso, porque os brasileiros sabem muito bem da importância das vacinas. Uhum. E agora o governo federal dos Estados Unidos está confundindo as comunidades aqui nos Estados Unidos, mas não se deixar confundir, Sim. porque como você, como brasileira, como brasileiro, cresceu, recebeu todas as vacinas certas, Uhum. também pode dar nas suas crianças, pode proteger elas Sim. dessas, dessas doenças e pode seguir fazendo o certo como sempre Aham. fazia. Isso. Isso, gente, certíssimo. Não arrisque a vida da sua filha, do seu filho, a sua vida, a vida do pai das crianças ou de uma avó, porque não vale a pena, né? Exato. O preço é muito alto e não tem retorno se você perde uma criança porque ficou doente e você não deu a vacina, mas Deus me livre, eu não quero nem pensar porque é muito triste passar por isso. Júlia, muito obrigada por você estar aqui. Claro. Tratamos de assuntos muito sérios e eu espero que a gente faça outras dessas entrevistas sobre outros assuntos de saúde que são muito importantes, porque daqui a pouco, infelizmente, vai começar a fazer um friozinho, aí a gente precisa falar das coisas que acontecem nessa época do outono, os vírus e as viroses e como é que a gente se cuida. Então, obrigada, Júlia. E obrigada a você por todo o trabalho tremendo que você faz pela comunidade brasileira. Eu admiro você. Você é sempre presente pela sua comunidade. Eu admiro e valorizo você, Heloísa. Porque eu estou nessa comunidade, né? A gente tem que proteger quem está em volta da gente, porque aí a gente se protege também, né? Claro, claro, claro. Então, desejo um bom final de semana. Uhum. Vamos, vamos ficar em contato. Sim. Vou parar o stop.